Boas, malta! Vim pagar uma dívida muito antiga. Há anos que eu tinha que gravar esse vídeo para vocês. A vida não tinha permitido até o dia de hoje. Finalmente reuni a Força 2000 inteira, com todos os acessórios, todos os veículos e personagens que inclusive não foram lançados no Brasil, para apresentar para vocês, para que vocês possam ter em formato de vídeo um catálogo, assim como eu já fiz da Força Fera, assim como eu já fiz da Força Eletrônica. Então tá aqui um vídeo completo, só que dessa vez, já que essa força é uma força especial para mim, é uma das minhas forças preferidas e a que eu mais brinquei na infância, afinal de contas eu nasci um pouquinho depois do que a maioria que assiste o canal, então eu peguei muito essa fase dos anos 90 aqui, né, 90 e 91, foi o ano de lançamento oficial da Estrela. Todos eles, com exceção deste aqui, são da Estrela e a gente vai conferir então no vídeo de hoje. Mas, como é tão especial, eu vou montar a Fortaleza 2000, um sonho meu de infância que agora eu vou documentar em vídeo, montando toda aquela Fortaleza 2000 no vídeo da parte 2. A parte 1 a gente vai conhecer o catálogo, na parte 2 a gente vai falar exclusivamente sobre a Fortaleza 2000, aquele quartel-general que é montado com partes de cada um desses veículos. Então vamos conferir a primeira parte, bora! Para ficar mais organizado para mim e para vocês, e vocês poderem enxergar com mais detalhes, eu vou limpar e só vou deixar um veículo de cada vez e seu piloto. Então bora! Começando pelo nosso querido Maverick, o nome original, mas a gente conhece como Meteor, e aqui a nossa Space, mas originalmente conhecida como Vector. Resolvi começar por esse aqui, porque esse vídeo é um salve para o meu amigo Leandro, e esse aqui é um dos veículos e personagens que ele mais gosta, então eu resolvi começar por ele, e até para pagar essa dívida que nunca teve um review oficial, né? Esse veículo eu cheguei até a fazer os adesivos, mas não imprimi, não colei, então ele está quase sem adesivos. Eu não tive ele na infância e eu gosto muito dele, muito mesmo. Espera aí, meu querido, vamos mostrar aqui primeiro. É um jatinho bem maneiro, com o canopy, né, o acrílico em laranja, que eu sempre achei muito bonito, tanto aqui na parte da frente, como na base da parte de trás. Eu brinquei bastante com esse veículo quando eu era criança, mas era de um amigo meu, o Lauro, que também tinha comandos em ação. E é muito legal, cara. Pena que esses brancos aqui, eles começam a amarelar, né? Esse é o grande problema, eles começam a amarelar. E a grande característica dos veículos da Força 2000 é que eles poderiam virar 2 unidades. Pronto, tá aqui. Então virava a unidade que parecia uma bolinha. Eu achava muito bacana isso, cara. Muito legal, porque tu podia colocar aqui, ó, o personagem. Olha que interessante que é. Poderia colocar aqui o personagem sentadinho e ele ficava ali. Muito Star Wars isso aqui. Ficava ali, mas claro que não era ele, né? Tinha que ser um auxiliar. Show de bola, né? Que bacana, hein, gente? Já libertei o nosso Meteor para a gente conferir os detalhes dele. Os personagens da Força 2000 normalmente vinham com 2 acessórios. Uma arminha, que era essa arminha aqui, quebradora de dedos total, porque era muito grossa, num plástico prateado. Esse capacetinho aqui, bem maneiro. E o personagem, o meu aqui, passou por algumas recalchutagens, teve a parte, os dedos foram refeitos pela minha esposa, e depois eu pintei de azul, tentei achar um azul ali bacana. Gosto dele, frequentemente encontrado amarelado e desgastado. Esse aqui é o meu da infância, então acho muito bacana, acho interessantíssimo a tonalidade de cores com esse tom de verde bem diferente, né, do habitual. E tá aí, gente, nosso primeiro personagem e primeiro veículo. Vamos ao segundo, bora! Continuando, aí está o nosso piloto Knockdown, mas conhecido no Brasil como Detector. E este veículo é o Radar.
mas originalmente conhecido como Sky Sweeper, acho ótimo o nome em inglês dele. É o varredor do espaço, né? Varredor do céu, enfim. Vamos libertar ele aqui. Esse veículo, gente, já teve review dele e do nosso personagem aqui, tá? Já tem review completo. Vamos dar uma conferida no veículo primeiro, rapidamente. Ele era uma espécie de tanque, né? Gosto dessas lagartas aqui. E tinha essa questão da parabólicazinha aqui, da antena, enfim. O que acontecia que ele poderia se transformar era na guarita. Como se fosse uma guarita, né? Uma proteção aqui. Ó. Aí o veículo ficava assim, conseguimos ver ali, parece um grande bloco de Lego. Cabe vários personagens, o que eu acho ótimo. E esta aqui precisava sofrer uma pequena alteração. A gente tinha que trocar aqui os bracinhos, ó. Trocava aqui, ficava assim. É um Power Rangers o negócio aqui. Ficava uma garetinha. E essa antena parece um sai, que estava constantemente perdida. Vai aqui, né? Não vou colocar até o final. Mas basicamente é assim, e o personagem ficava ali na guaretinha, assim, ó. Já mostrei com detalhes, eu tô correndo aqui porque o vídeo vai ficar longo. Mas ele ficava ali, ó, só de butuca. Ó. Fica o personagem ali. Tem uns detalhezinhos bem bacana. E agora, vamos falar também sobre o nosso piloto, Detector ou Knockdown. Esse eu não tive na infância, tive que apanhar depois. Também vem com um capacete e uma arma. A arma também, arma quebradora de dedo, prateada porque é muito grossa, né? Ó. E o capacete, bem bacana, cheio de detalhes. E aqui tá ele, gente. Bem legal, gosto muito desse personagem. Também meio rechonchudo aqui em cima, né? Mas é bem massa também. O capacete eu acho um show à parte. Então tá aqui o nosso segundo veículo. Vamos para o próximo, bora! Ah, agora sim, os meus preferidos da Força 2000. O nosso Avalanche, também conhecido no Brasil como Antar. E a Polar, adoro a Polar, gosto muito dela, brinquei muito com ela, mas originalmente conhecida como Dominator, então vamos falar dela primeiro. Essa aqui, gente, ela era bastante importante, porque toda a estrutura de fora dela é o que virava a estrutura base da Fortaleza 2000, né? Então isso é muito interessante, ela tem um acessório muito difícil de conseguir, que eu pedi para o meu amigo Anderson criar em 3D e ele acertou o tom certo, encaixou tudo lindo, maravilhoso, da Joe Street Design, tá? Se você quiser algumas pecinhas, fala com ele, pesquisa no Instagram. Olha só, gente, que massa. E aí o grande destaque dela, poderia colocar o bonequinho aqui dentro, né? Mas o grande destaque dela era isso aqui, ó. Poder abrir e aí a gente revela. Nossa, isso aqui, fazer esse movimento e desbloquear os canhõezinhos é muito nostálgico para mim. Eu fiz muito isso. E aí a gente revela o nosso tanquezinho, fica bonitinho. Um tanquezinho bem bacana. Esse som aqui, ó, é impressionante como faz a gente lembrar das coisas. Esse para-choque é bem difícil de conseguir. Colocava todo o resto da base da Fortaleza aqui dentro, né? Um veículo que tem que ter cuidado, porque ele amarela com o tempo. Eu tive que trocar o meu e já tá amarelando outra vez. Ficou muito tempo guardado, enfim, não adianta. Isso acontece, né, gente? Acontece mesmo. E além dele, a gente tem o nosso Antar. O Antar e a Polar já tem vídeo de review exclusivo aqui no canal, tá? Ó, gente, aqui ele. Também vai amarelando as partezinhas com o tempo, é inevitável. Diferente dos outros, ele vem com a arma,
O capacete já está nele, a gente não consegue tirar, mas esse microfonezinho aqui, ó, gente, é muito chato de conseguir. Então, eu tive que comprar 2 para fazer, só por causa do microfone na época, né? Quando eu fazia essas maluquices. Hoje em dia eu já não faço mais, hoje eu estou mais comportado. Então tá aqui ele, bem bacana, todo branquinho. E o seu rifle, um rifle bem sci-fi, acho demais. Então tá aqui o nosso terceiro, vamos para o próximo, bora! Vamos agora falar um pouquinho sobre o Blocker, que nós conhecemos como Volanter, e o veículo dele, o Attack, originalmente conhecido como Eliminator. Gente, esse aqui também já teve review no canal, então vou passar muito brevemente. É um jipinho, né? Um jipinho, parece uma coisa meio de exploração espacial mesmo, né? Lunar, enfim. E ele tinha uma brincadeira que eu achava bacana, que tanto o veículo, tanto as rodas da frente quanto as rodas de trás tinham um mecanismo aqui, ó, uma catraquinha. Ele era bem aberto, só que a grande questão aqui é que esta parte azul podia ser facilmente desmontada, dando espaço para os lançadores de mísseis que a gente tinha aqui, e este aqui ganhava uns pezinhos aqui, outro aqui, uma base. Então ficava uma coisa assim, ó, uma basezinha para que a gente pudesse brincar. E aqui, estranhamente, ficava um usuário, né, um utilizador a mexer com os pés, né? Ele ficava aqui assim, ó, então ele ficava teclando com os pés. E o nosso piloto da vez é este aqui, o nosso Volanter que a gente conhecia. Esse aqui, gente, ele tem variante, um que tem o visor aqui e esta parte do braço, a parte de trás aqui, vermelha, tá? E ele também vem só com um acessório, né? Que é esta arminha aqui, ó. Essa arma aqui também prateada, mas é só, esse é o que vem com menos acessórios, né? Poderia vir mais alguma coisinha, mas não vem. Mas acho bem interessante também esse kitzinho aqui. Vamos para o próximo. Vamos falar agora do Blaster, mas que a gente conhece como Atomizer. Esse aqui é o meu da infância, com certeza é o mais velhote de todos que eu tenho aqui. Mas deixa o bicho aqui, nem sei se eu vou conseguir deixar ele de pé. Consegui. O seu veículo, que é a Star, também conhecida como Vindicator, né? Bom, gente, esse aqui eu diria que é um dos mais populares da Força 2000, todo mundo tinha, muito provavelmente porque era uma nave, um veículo, enfim, baratinho, onde os pais poderiam botar uma grana e comprar, tá? Então ele tem esse tom assim que eu acho sempre muito bonito, acaba ficando mais envelhecido, o meu tá bem velhotinho aqui, e fica com essa aparência de prateado desbotado. E ele tinha essa questão aqui que hoje em dia tá super na moda, né? Falando aí sobre os drones, tem muito isso aqui, e eles já estavam colocando esse conceito na época, bem bacana. Essa parte de trás, o rabinho aqui é bem frágil, e a parte de baixo é onde a gente vê a segunda unidade, soltando por essa alavanquinha aqui, ó. A gente vê. Fiz muito disso na infância. Tive que trocar o meu. Esse aqui é um que eu consegui depois, sempre faltando muitas partes. É bem delicado esse veículo. Ele tem isso aqui, ó, que eu adorava brincar. Um painel solar, uma navezinha, e ele tem rodinhas, bem bacaninhos. Esses mísseis sempre soltam, sempre caem, mas era bem divertido. E no fim multiplicava a brincadeira, né? Ainda tinha um espaço para rebocar alguém aqui. Super frágil, bem fininha, mas bem bacana também. E agora vamos falar sobre o nosso querido, também bem popular, o Atomizer. Meu Atomizer, assim, ele tá todo molenga. Os dedos, obviamente, foram refeitos, eu esqueci de pintar, então ainda tá com o trabalho da minha esposa aqui de Durepox.
ele tinha essa arma que é super popular, vinha com outros personagens, não nessa cor, é claro, e tinha esse acessório muito difícil de conseguir, que era a máscara. A máscara era realmente difícil. Agora vamos mostrar a cara do coitado aqui, que tá todo arreganhado, mas não troco, gente, não troco. Esse aqui é o meu, que eu brinquei muito mesmo na infância. Tá aqui, um tom de verde, bem bacana, e a sua máscara. Então tá aí, minha gente. Vamos para o próximo. Tá quase no fim, quase no fim. Aguenta aí. Vamos falar agora sobre o Dodger, que a gente conhecia no Brasil como Captor. Seu microfone difícil de conseguir, a sua arma estrambólica e o veículo da vez, que é o Ultra, mas originalmente conhecido como Marauder, um nome estranho, é bem verdade. A gente tinha essa, era uma motinha, né, com uma segunda unidade que poderia ser desvinculada através de um gancho que tem aqui. O meu tá sem o gancho, esse gancho está sempre quebrado, e o meu, obviamente, está quebrado, mas vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Tinha esse movimento aqui, ó, bem legal. Tem uns adesivos meus que já estão saindo aqui. Assento, né, tinha espaço para 2 pessoas. Aqui o dentinho onde vai encaixado, eu havia falado para vocês. Gosto bastante desse, brinquei muito na infância, nossa, muito mesmo. E a segunda unidade, que era esta aqui, um pouco, né, um pouquinho mais sem graça, uma anteninha aqui. Os mísseis a gente poderia colocar do lado de lá para proteger a retaguarda, né? Lagartinhas, reboque e a parte que está sempre quebrada, que eu falei para vocês ainda. Até eu desisti, na verdade, de ter um ganchinho, uma forma de uma mãozinha assim, para engatar, e eu realmente desisti. Então tá aqui. E agora falar sobre o Captor. Gosto muito dele. O meu ele é da infância, mas foi reformado, tanto os dedinhos, consegui umas partes estavam meio molengas dele, eu dei uma trocada também. Então vem com esta arma aqui, solta o homem. Ah, ele não quer soltar, então deixa ele que manda, a arma é dele. Vem com esta aqui, bem diferente, tipo um lança-foguetes, né? E o outro acessório que ele vem, que é muito difícil de conseguir, é esse microfone aqui. Tá sempre faltando também, mas é um personagem bem bacana, cheio de detalhes. Bom, eu não vejo a hora de lançarem eles na versão Classify, né? Não vejo a hora mesmo, espero que aconteça em breve. Muito bacana também, super futurista, me lembra assim alguns vilões do Jaspion, essa roupa dele. E vamos conferir o próximo, bora! Bom, agora a gente vai conferir um personagem que saiu no Brasil, mas ele não teve nenhum veículo associado e é um dos meus preferidos, que é o Fast Draw, no Brasil conhecido como Reactor. Gosto muito dele, brincava muito com ele, que ele tinha esse recurso aqui de levantar a máscara. A máscara dele era bem na vibe dos Mask, bem grandona assim. E tem esses acessórios que eu deixo cruzado aqui. O meu é feito impresso até em 3D. Tá sempre caindo, sempre faltando. E o meu caiu aqui agora. Aí está. Gosto muito do acabamento da roupa dele, que era legal. E ele tinha essa enorme mochila para lançar os mísseis, né? Então acho demais esse personagem aqui. Tem sempre muita coisa, então é difícil de manter ele de pé. Então isso foi o que foi lançado até então no Brasil da Força 2000, que saiu toda nos anos 90. No entanto, em 1991, nos Estados Unidos, a coleção teve mais 2 personagens. Esse aqui não oficialmente como Força 2000, né, Battle Force 2000, que é o Recoil, mas ele está pilotando este veículo, esse tanquezinho, que é o Pulverizer, ao invés do DJ. Então eu coloquei os dois aqui porque na caixa aparece esse aqui, que até nem tem muito a ver com Força 2000, a gente não recebeu
esse personagem no Brasil, apenas com a repintura dele, que virou o Tigor, né, um personagem oficial, e a mesma coisa aconteceu com o DJ. A gente não recebeu o DJ, mas a gente recebeu o Corrosão da Força Eco, né? Então, tá aqui, vou mostrar muito rapidamente. O recoil já não tem muito a ver com Força 2000, embora essa arma dele é bem esquisitona. Aqui tem como se fossem explosivos, eu não sei se é uma câmera ou explosivos, mas eu imagino que sejam explosivos. Mochilinha, tem uma anteninha, tá faltando anteninha nessa aqui. Então é esse o cara. O piloto, que aí é considerado oficialmente, é esse aqui, o DJ, que tem essa arma, exatamente dessa cor, ela solta tinta, e por isso que às vezes a antena, no caso da minha aqui, fica meio rosado, ó, por causa disso. E ele vem uma mochila gigantesca, meu, com parece uns alto-falantes ali. É enorme, enorme mesmo. Mas infelizmente é um personagem que nós não recebemos, mas sim, ele é Força 2000. E aqui o veículo da vez, um tanquezinho bem estranho, dá pra ver que já é um acabamento diferente. Eu mostrei a caixa desse veículo no meu primeiríssimo vídeo no canal, onde aí sim aparece, eu mostro a caixa dele e mostro um pouco sobre ele também. Bem legal, bem estranho. Vocês repararam que isso aqui fica chacoalhando o tempo todo, sabe por quê? Porque aqui dentro isso é muito estranho mesmo. Ele tem aquelas mangueiras sanfonadas, parece que a gente usa na pia do banheiro, ó. Então ele vem com isso, cara, acho muito estranho. Nunca consigo tirar ele totalmente para fora com medo de rasgar, porque afinal de contas essas coisas sanfonadas, isso aqui rasga com facilidade, então nem mexo muito. Mas é isso, o veículo ele é muito estranho por essa questão. Tá aqui, bem pequenininho, mas é isso. E agora, para encerrar, vou trazer toda a galera para a gente fechar esse vídeo. Então, aguenta aí! Agora que eu tô com a mesa vazia, acho que vale a pena mencionar que em 2017 houve um Collectors Club da Força 2000 com umas embalagens muito bonitas e foram lançados na ocasião dois repentes, dois veículos, né? Que foi o Marauder Snowmobile, que nada mais é do que um repente do Polar Battle Bear, e também teve o Vector X36 Fighter Jet, que nada mais é do que um repente do Conquest X30. Dois caras muito bacanas, mas como é Collectors Club, é difícil de arranjar a cada ano que passa. Vamos juntar a galera toda. Ah, então tá aí, gente. A Força 2000 reunida. Agora, partes do veículo separado. Vocês sabem por quê? O que a gente pode fazer com uma das unidades que vem, né? Já que os veículos sempre vêm em duas unidades. Então, é a Fortaleza 2000. Mas isso é um assunto para a segunda parte desse vídeo, focada somente neste quartel-general futurista. E eu gostaria que vocês dessem uma conferida também. Mas, por hoje é só. Se gostou desse conteúdo e não quer perder o resto, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar o Brinquedos Bullets nas redes sociais. Vejo vocês na continuação desse vídeo, parte 2, a Fortaleza 2000. Para hoje é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau!